Fala, moçada. Vou fazer o vídeo que tanto me pediram pra contar a história da antiga S10 do meu pai. É a história dos carros que a gente já teve, a caminhonete que a gente já teve antigamente e como eu cheguei na S10 Pitbull hoje. Então vamos lá, só deixa eu abaixar um pouco esse volante aqui. Calma aí que uma mão não dá. Cadê? Mais um pouco. Aí beleza. Então, o primeiro carro do meu pai, ele tinha um Fox que ele pegou 0 km, zerado na concessionária. Só que assim, foi um carro muito bom, nunca deu problema nenhum. Porém, a gente geralmente férias, a gente costuma viajar pra roça, visitar família, enfim. E toda vez o Fox sempre voltava com um para-choque quebrado, um pneu rasgado. Dava esses problemas que carro baixo dá em estrada ruim, em estrada de chão, muito cascalho e tal, muito buraco. Então ele sofria muito. Aí meu primo, ele tem uma oficina, e em uma dessas viagens que o Fox, que a gente foi e voltou com o Fox quebrado, né, para-choque, precisava dar uma arrumada, tinha um S10, essa que tá aparecendo na foto aí. Eu não lembro o ano exato dessa S10. Eu sei que ela era a gasolina, isso tem muitos anos, há mais de 8 anos já. Ela era a gasolina. E aí, o Fox estava lá na oficina e apareceu essa S10 lá, que ela tava fazendo uma revisão. E coincidentemente, meu pai já estava procurando uma caminhonete, devido a família ser grande. E também, quando for pra roça, uma estrada assim, chão, não sofrer com o carro, né? Pra ter um conforto. Aí, meu primo fez essa intermediação aí, entre o Fox e o S10, porque o cara gostou do Fox. Aí ele pegou o Fox e a gente acabou pegando a S10. Aí ficou assim. Eu sei que meu pai, ele acabou perdendo dinheiro na época, porque ele comprou um carro 0 km e acabou que ficou aí uns 4 anos com o Fox. Eu sei que assim, em questão financeira não valeu tanto a pena, mas para uso valeu com certeza. Faria isso tudo de novo. Vou mudar de faixa aqui. E aí a gente ficou aí uns 3 para 4 anos com a S10. Na época eu não cheguei a andar nela, não dirigia, mas a gente rodou muito com ela, foi pra roça, nunca deu problema nenhum. Ela era só a gasolina. Na época a gasolina era 2,50, alguma coisa assim, 2 e pouquinho. Nessa época aí. Aí chegou uma época que o combustível começou a aumentar e tal, mas assim, nunca deu problema nenhum de mecânica. Ela era bomba mecânica ainda, né? Nunca deu problema nenhum. Nada. Só que aí, meu pai, ele é muito bitolado em consumo de carro e tal, ele fica muito nisso aí. Hoje ele já parou mais. Aí na época que ele quis vender, porque como a gente não usa pra trabalho e nada, e tipo, em um dia você roda fácil ir 50 km pra ir na rua resolver alguma coisa, pra trabalhar. Aí acabou que era 50, então só pra sair na rua assim, dar uma volta e tal. Aí ele vendeu a S10. Aí a gente pegou um Fiesta 1.6 sedã, esse que tá na foto aí. Um carro excelente também. Na época eu pintei as rodas dele de preto. Nunca deu problema nenhum. Cara, se eu não me engano, esse Fiesta 1.6, ela era 2012. Ele é o mesmo motor do Export. Muito bom também o carro. Nunca deu problema nenhum de mecânico, nunca deu manutenção de nada. O consumo dele era 1.6, né? Era aceitável, andava muito assim na estrada para viajar. Só que mais uma vez a gente continuava indo pra roça.
Aí voltou a ter o mesmo problema. Aí assim, ele era bom também na areia e tal, assim, pra andar, mas acaba que você judia muito do carro, né? O carro baixo assim pra viajar. Aí o que acontece? Aí a gente decidiu vender o Fiesta pra investir de novo na caminhonete. Só que essa a gente já decidiu que queria a diesel. Essa aqui, infelizmente, na época lá, era o único modelo que tinha, não tinha nenhum 4x4, mas como eu já falei, não me faz falta o 4x4 dela. Pode ser que algum dia faça, mas fica aqui a tração dela. Mas hoje não me faz falta nenhum, e nunca, até hoje não me fez. E aí vai fazer um ano já que a gente tá com ela. E agora, o que eu tenho pra dizer dessa S10 Pitbull, essa aqui é uma 2011, o último modelo, a Executive. Muita gente fala que a S10 Pitbull ela é muito sensível, assim, qualquer coisinha ela já quebra e tal. Assim, eu discordo. Porém, a S10 Pitbull é um carro, pelo menos uma vez por ano, você tem que dar aquele check-up geral nela, sabe? Você tem que bater nela e alisar. Porque, assim, realmente é um carro que tem que ter dono. Você tem que cuidar dela, você tem que ficar de olho. Ela não é igual uma Toyota e uma Hilux, você pode meter o pau e sair andando. Mas isso também não quer dizer que não seja um carro resistente. Muito pelo contrário, ela é resistente sim. Tirando a suspensão dela, que não vai aguentar mesmo assim muito serviço pesado se você for usar ela para trabalho. Com certeza aí, com 6 meses, provavelmente 7 meses, se você fizer a suspensão dela, vai dar algum barulhinho ali, alguma coisinha que você vai ter que mexer. Essa aqui eu fiz logo quando eu peguei ela, fiz a suspensão dela. A única coisa que eu sei que eu preciso trocar provavelmente um pivô e bucha, mas as buchas eu quero trocar mesmo porque eu quero colocar de poliuretano, que é mais resistente. Fora isso, nunca tive problema nenhum. Só manutenção básica mesmo, preventiva, de filtro de diesel, troca de óleo, motor, diferencial. Principalmente motor e diferencial, moçada. Não pode vacilar nesses três fluidos aí. Eu vou dar um check-up nela de novo pra dar uma olhada nos freios dela. Tô achando o freio dela assim um pouco... ele tá baixo. Talvez precisa ver alguma coisa de pastilha, eu não sei. Porque no freio dela eu nunca mexi, não tenho contato com o ex-dono dela, não sei quem é. Até gostaria, né, pra ver o que já foi trocado nela. Eu acredito que a embreagem dela ainda é original ainda. Então assim, turbina nunca foi trocado, motor já olhei, nunca foi mexido, nada assim. Assim, ela tá atualmente com 180 mil quilômetros rodados. Eu peguei ela com 168. Logo quando eu peguei ela, eu já fiz uma viagem assim de 700 km. O único problema que eu tive com ela assim pra viajar foi a mangueira do intercooler, da turbina lá e tal, você já sabe. Mas isso aí foi coisa assim que eu já sabia, então eu não esquentei a cabeça, sabe? Quando você já pega um carro desse já sabendo os defeitos dele, ou possivelmente os BOzinhos crônicos que pode aparecer, quando acontece, você já meio que fica preparado, sabe? Então tem gente que não gosta muito de ficar pesquisando pra saber defeito de carro, só quer andar. Na minha opinião, eu acho isso um erro. Você tem que conhecer seu carro. Por exemplo, você tá numa viagem, acende a luz da injeção ali, o carro perdeu força, o carro começou a limitar a 80 por hora, que já aconteceu comigo nela, e era a mangueira do intercooler, que ela já estava furada. Ou seja, antes de viajar ela já estava me dando indícios que estava com algum problema, mas eu não dei atenção na luz de injeção. Porque assim, é comum de Chevrolet, luz de injeção acender aí, às vezes o carro não tá nem com problema, não tá, pode ser só um sensor. Mas beleza,
Eu olhei a mangueira lá, eu levei na oficina, o cara olhou lá a mangueira, mexeu nela e não viu nada. Porém, ela tava com um furo na parte de trás. E toda vez que eu acelerava, metia uns 140, 150 nela, aí ela perdia força e a luz de injeção acendia. E na viagem, aconteceu dela estourar a mangueira, sabe? Aí estourou a mangueira, só que não prejudicou o motor, não prejudica, sabe? Se você parar o carro logo e tal. Aí como que eu percebi? Eu percebi que o barulho dela tava diferente. O barulho do motor, quando você acelerava, você escutava meio que um barulho de vento. Não é aquele barulho do motor cheio, a turbina enchendo. Vou fazer a rotatória aqui. Então eu comecei a notar um barulhozinho diferente nela. Aí eu parei, eu olhei lá a mangueira. A minha sorte foi que no meio da estrada tinha uma loja onde vendia essa mangueira. Eu comprei ela paralela na época, acho que foi R$160. E eu tô aí até hoje com ela. Eu sei que a original ela é difícil de achar, ela é bem cara. É mais de R$700 aí, pelo menos as que eu olhei, assim, as original de qualidade mesmo. Então assim, eu coloquei a paralela. Por ser paralela e o material que ela é feita, tá me servindo ainda. Pode ser perigoso para viajar de novo? Lógico que pode. Se eu for fazer uma viagem longa com ela de novo, se eu não for colocar um original, eu levo duas logo. Levo as ferramentas e levo duas mangueiras. Porque assim, a S10 Pitbull é um carro que anda muito. Se você pisar, ele vai responder. Vai limitar ali 160, numa descida pode dar 170. Mas assim, não é um carro pra você ficar correndo, sabe? Se você andar ali na velocidade 140, já tá bom. Já tá assim, uma velocidade ótima pra você andar. Aí tinha um radarzinho ali, eu nem vi a velocidade que eu passei. Porém, todavia, é perigoso, porque a S10 ela balança muito a suspensão dela. E às vezes pode assustar quem dirige ela pela primeira vez, principalmente nas curvas, que ela deita muito, dá uma cantadinha de pneu, às vezes pode assustar, e o cara tira o pé do acelerador, aí ela fica boba, o cara pode se perder na curva. Só que assim, é coisa que se acostuma, sabe? Quem é dono aí vai falar, se acostuma, você aprende a tocar ela. Aí você evita esse tipo de susto, essas coisas. É uma coisa que você não tem mais problema. E outra, depois você acostuma com carro diesel, assim, você não se imagina em outro. Então é mais ou menos isso aí, moçada. Pra mim sair dessa S10 Pitbull hoje, só se for uma 2015 pra frente, uma melhor. Mas eu ainda pretendo ficar com ela um tempão ainda, pra arrumar ela, tipo, deixar por fora ela perfeita, assim, de estado de conservação. Quando eu falo arrumar, é trocar farol, tipo, deixar essas peças assim, tudo novinho, sabe? Pra quem vê assim de longe falar, o carro tá bem cuidado, porque é difícil. Eu mesmo, é difícil ver aqui na cidade. Tem muita S10 Pitbull, mas é difícil ver uma arrumada. Tem muita gente que fala também do câmbio dela. Igual aqui, ó, tá no neutro. Ali sem pé na embreagem. Tem muita gente que fala que às vezes a primeira não engata. Aí você tem que voltar a segunda. Fazer isso rápido. Você vem a segunda e joga pra frente. Realmente, às vezes ela acontece isso. Às vezes não. Isso aí é crônico dela também. Principalmente essa folguinha no volante que ela tem, ó. Essa aqui ela dá uma jogadinha pra esquerda. Ela já tá alinhada, já tá os pneus tudo certinho. A suspensão dela, quando eu troquei, ela continua assim. Ela deu uma melhorada. Aí quando você anda na estrada assim de chão, ela meio que dá uma afrouxada, sei lá o que é. Aí ela volta de novo. Mas assim, eu não tenho nada a reclamar da S10. O ar dela funciona muito bem.
bom pra caramba o ar dela. Tá funcionando certinho. Eu tinha feito um vídeo onde não tava funcionando o ar dela, assim, tava funcionando, mas não tava gelando como devia. Aí eu achei que poderia ser alguma coisa no compressor, devido às ventoinhas lá na frente do ar-condicionado. Só tava funcionando uma porque acabou a escova. Elas precisam ter aquelas escovinhas, os carvão, pra poder continuar girando. E aí, deixa eu fechar o vídeo aqui, senão não adianta nada. E aí eu consegui substituir. Fui na oficina, peguei carvão de outras ventoinhas e deu certinho para substituir. O carvão voltou a funcionar certinho. Aí depois o ar continuou do mesmo jeito. Consegui fazer a ventoinha funcionar, mas o ar continuou não funcionando como devia. Aí depois eu vi que tava começando a ficar sem gás no compressor. Aí fez a substituição lá, trocou certinho o compressor. Mas é isso aí, também até hoje. Temperatura do motor, outra coisa que vocês têm que observar. A temperatura do motor dela sempre fica assim, geralmente. Às vezes ela vai até aqui, ó, nesse segundo. Dependendo se você estiver subindo uma serra, alguma coisa assim que você vai ficar com a marcha baixa e vai ficar assim dando uma forçada, ela pode subir um pouco mais. Mas a temperatura ideal dela, principalmente para rodar na cidade, geralmente é assim. Quando eu tô viajando, ela vai no máximo ali no segundo pontinho. Se essa temperatura sua estiver subindo muito, é uma coisa que você não pode ficar vacilando também, deixando passar. Provavelmente pode ser a ventoinha viscosa, a que fica ali, que refrigera a parte do motor e tal, ou o radiador. Esse tipo de coisa. Eu não sou mecânico, não tenho especialidade para falar nada disso, mas é o que a gente aprende aí com o passar do tempo, na prática. Essa aqui nunca deu problema nisso. O sensor de combustível dela, eu creio que tá com algum defeitozinho na hora de reconhecer, porque quando eu encho o tanque dela, ela fica marcada o ponteiro lá embaixo. Aí eu tenho que andar mais ou menos uns 30 km, mais ou menos, para ele voltar a marcar certinho. Já andei em outras também que tinha esse mesmo problema. Já me disseram que isso é um problema quando a pessoa anda muito com o carro na reserva, começa a dar esse BOzinho no sensor. Eu não creio que seja isso, sabe? O carro ficar andando na reserva vai ficar dando problema no sensor. Ou então encher demais, encher até o limite, até na tampa lá de diesel, de combustível. Também não creio que seja isso. Simplesmente eu acho que é o sensor, quando ele dá algum problema independente. Pode ser sim, possivelmente isso pode influenciar, ajudar a ocasionar, mas eu não acho que seja exclusivamente isso. Então é isso aí, moçada. Já prolonguei muito aqui. Espero aí que tenha gostado da história da S10 e espero fazer outro vídeo depois dessa mesma história, porém com outra caminhonete já, né? Nunca se sabe. Valeu, falou.